do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 12, versos de 1 a 12. Nós continuamos falando sobre o ministério de Jesus, queremos aprender hoje um pouco mais sobre o seu ministério. Portanto, Lucas, capítulo 12, versos de 1 a 12, assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. O contexto desse texto, irmãos, é bem interessante. Eu acho interessante, irmãos, porque o texto começa dizendo que miríades de pessoas estavam procurando Jesus. A palavra miríade significa 10.000. Aqui, no caso, se refere às multidões. Então, Jesus Cristo sabia que estava percebendo que as multidões estavam se aproximando de Jesus, e ele tem um cuidado muito particular. Nos diz o texto, no verso 1, que antes de tudo, ou seja, antes de falar às multidões, ele tinha uma palavra específica para os seus discípulos. E a palavra para os discípulos é: tomem cuidado com a falsidade. Tomem cuidado com a hipocrisia. E isso ele chamou de fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Fermento aqui, irmãos, é um condimento que, quando é colocado numa massa, ele faz a massa crescer. Todos nós que trabalhamos na cozinha, fazendo um bolo algum dia, nós já ouvimos falar do fermento e mesmo já utilizamos. O fermento tem o poder de aumentar as coisas. A hipocrisia também faz isso. Aumenta as coisas. Provoca um crescimento que não é bom. E Jesus Cristo está dizendo: tomem cuidado, acautelai-vos. Porque o fermento, na hora que ele é lançado na massa, não tem conversa. A massa vai modificar. Quer você queira ou não, a massa vai modificar. Ela já não vai ser a mesma. Então ele começa a falar sobre isso. E depois, irmãos, ele fala sobre o momento de dificuldades que vai ocorrer. Mas ele está dizendo para os discípulos: eu tenho uma palavra para vocês. É sobre isso que nós queremos falar, sobre o ministério de Jesus. Hoje é a 32ª mensagem sobre o tema o ministério de Jesus. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o tema os cuidados do Senhor.
os cuidados do Senhor. O primeiro cuidado que o Senhor Jesus Cristo estabelece nessa mensagem, irmãos, é que Deus não se esquece da sua criação. O verso de número 7 diz assim, versos 6 e 7: Não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Os discípulos não estavam sabendo o que viria a acontecer no futuro. Eles não tinham essa noção, eles não tinham essa compreensão do futuro. Mas Jesus sabia. E exatamente por conta disso, Jesus Cristo está preparando os discípulos para isso. Então Jesus Cristo aponta para o comércio das aves, que era muito comum naquela época. O preço dos pardais, como diz aqui no verso número 6, 5 pardais era vendido por 2 moedinhas, 2 asses. Nós não sabemos hoje quantificar exatamente o valor, mas era um valor muito grande, não, um valor bem pequeno. 5 pardais não valiam tanta coisa assim. E poderiam todos pensar que aqueles pequenos animais estavam esquecidos por Deus e que eram coitados. Olha o que o final do verso 6 diz: entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. O que Jesus Cristo está estabelecendo para os seus discípulos é: Deus cuide de cada um de nós, a tal ponto de que, por mais que nós nos pensemos ou nos vejamos como esquecidos na luta e na dificuldade, o Senhor se lembra de cada um de nós. Irmãos, as dores, as inquietações, aquilo que nos aflige e, sobretudo, as contrariedades e as doenças, podem nos visitar a mente e dizer para nós que nós fomos esquecidos, largados e abandonados, que Deus não nos olha, que Deus não nos contempla, que Deus não está se preocupando conosco, que Deus não vê a nossa dor, que Deus não sabe daquilo que nós estamos passando, que Deus nos deixou a nossa própria sorte. Jesus Cristo está dizendo: pois bem, nenhum deles está em esquecimento. Os cuidados do Senhor nos ensinam que Deus não se esqueceu de nenhum da sua criação. Uma segunda lição que o Senhor Jesus Cristo estabelece nesse texto sobre os cuidados do Senhor é que Deus conhece o menor de cada um dos nossos detalhes. Verso 7: até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Interessante falar sobre isso, irmãos, porque não é o meu caso, mas uma pessoa com a cabeleira bem farta, é impossível de você contar um por um cada um daqueles fios. O meu é muito fácil, mas de uma pessoa com a cabeleira farta, não. Aqui Jesus Cristo está fazendo uma figura de linguagem para deixar uma coisa muito clara para os seus discípulos. Além de não serem esquecidos, Deus conhece cada célula do nosso corpo. Nós temos uma tendência, irmãos, não apenas de acharmos que fomos esquecidos, mas nós temos uma tendência de entendermos ou de pensarmos que Deus não se preocupa com os nossos pormenores, com os nossos detalhes, ou com as nossas inquietações, com as coisas que têm relação com o nosso trabalho, com pessoas do nosso trabalho, com pessoas do nosso convívio, com pessoas da nossa família. Nós pensamos assim: Deus tem mais coisas para se preocupar do que com isso. Deus não vai se preocupar com isso, portanto eu nem vou pedir isso a Deus. Jesus Cristo está dizendo que Ele se preocupa, Ele não se esquece e conhece cada célula do nosso corpo. Portanto, todas as nossas pequenas coisas que nós julgamos serem coisas pequenas demais para serem colocadas diante de Deus, Jesus Cristo está dizendo: por que não coloca se Ele conhece? Por que não pedir se Ele conhece? Por que não colocar no trono de Deus se Ele conhece? Se elas nos inquietam, por menores que sejam,
Por mais insignificantes que pensemos ser, todas essas questões devem ser colocadas diante de Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo está nos falando no seu ministério sobre os cuidados do Senhor. Ele está nos ensinando que Deus, Ele sempre nos traz à memória, Ele nos faz relembrar quem de fato nós somos. Volte o seu olhar para o final do verso 7. Ele diz: não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Observe bem que lá no verso 6 o Senhor apresentou a figura do pequeno pardal, uma pequena ave que é muito comum nas nossas cidades, particularmente aqui na cidade de São Paulo. O pardal, inclusive, tem sido objeto de estudo, porque parece que tem desaparecido de algumas cidades. Li isso recentemente. Mas o pardal é uma pequena ave que todos nós bem conhecemos. Irmãos, por vezes, os problemas nos quais nós nos envolvemos, as circunstâncias que nos rodeiam, nos fazem perceber que somos insignificantes. Nós valorizamos muito mais os outros ou as outras questões e nos apequenamos. Nós nos minimizamos, nós mesmos passamos a desenvolver em nós a síndrome do patinho feio, a síndrome do primo pobre. O outro sempre é melhor, eu nunca sou bom. A outra sempre é melhor, eu nunca sou bom o suficiente. Jesus Cristo está falando aos seus discípulos, irmãos, e repito, ele fala isso aos discípulos antes das multidões chegarem. O verso 1 nos diz que ele passa a dizer isso antes de tudo aos seus discípulos. Ele tem uma preocupação, por quê? Porque os discípulos seriam muito exigidos nos dias futuros. Eles precisavam ser muito fortes, e um deveria estar próximo ao outro, e cada um precisava resgatar dentro de si a sua própria identidade. Ele não está falando de autoestima. Fala-se muito em autoestima ultimamente, inclusive nos públicos, onde a pessoa tem que se autovalorizar. Jesus Cristo não está falando de autoestima. Jesus Cristo está falando de valores. Vocês valem mais do que as aves. Valorizem-se, vejam quem vocês são. Olha como Deus vê vocês. Deus não se esquece de vocês. Por vezes, irmãos, somos nós que nos esquecemos de nós mesmos. E somos nós que nos esquecemos de quem de fato somos. Ainda agora, alguns minutos atrás, na nossa escola bíblica dominical, nós falamos um pouquinho sobre isso e dissemos: olha, nós vamos falar um pouquinho mais sobre identidade no culto da noite. E é isso. Quando Jesus Cristo está falando, vimos hoje na escola bíblica dominical, de que nós somos discípulos e que devemos levar a cruz, ele está dizendo: não se esqueça do que é ser discípulo. O discípulo não estabelece suas próprias regras. Não, ele segue a Jesus. O discípulo não estabelece ele mesmo suas metas. Não, a meta quem estabelece é o próprio Senhor. O discípulo precisa saber que ele é discípulo. Ele precisa se lembrar do que é ser discípulo. Pois bem, da mesma maneira que Jesus Cristo está dizendo: vocês estão se esquecendo de quem vocês são. Vocês estão olhando uma formiga e pensando ser um elefante. Vocês estão olhando para si mesmos e não estão vendo os valores nenhum, capacidade nenhuma, condição nenhuma. E Jesus Cristo está dizendo: preparem-se, vocês são valorosos sim. Vocês valem mais, final do verso número 7, mais do que muitos pardais. E observe como Jesus Cristo começa essa expressão: não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Há necessidade de nós, como servos do Senhor, irmãos, voltarmos à nossa identidade, que o Senhor mesmo já estabeleceu. Isso é cuidado do Senhor. Lembre-se de quem você é. A última parte que nós queremos analisar na noite de hoje, irmãos, sobre o ministério do Senhor, os cuidados do Senhor, é que o Senhor nos adverte sobre tempos difíceis que virão ainda. Volte o seu olhar para a partir do verso de número 2.
8, perdão. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo com que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Jesus Cristo está preparando os discípulos para tempos difíceis, tempos de perseguição. E dentro desses tempos difíceis, dentro desses tempos de perseguição, Jesus Cristo está estabelecendo algo muito claro. Ele está dizendo, primeiro, lá no verso de número 8, a necessidade de permanecer firme na fé, de saber quem é. Observe bem que lá no verso 7 nós falamos sobre a autoridade de quem somos. E agora, nesse tópico de número 4, no verso de número 8, ele está dizendo, não abandone a fé. Confesse, firme os seus valores, porque quem nega esses valores, o próprio Senhor vai negar. Ah, você me negou? Olha, Deus, Ele me negou. E diz o texto no verso 8, o seu nome será negado. Não pense que haverá misericórdia lá. Irmãos, no dia do juízo final, não haverá misericórdia, haverá juízo. Misericórdia existe hoje. Hoje é dia de arrependimento. Quando o Senhor voltar, lá no dia do julgamento, não haverá misericórdia, não se iluda, isso é bíblico. Tanto é que a Bíblia mesma revela. Ele diz, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu expeli demônios no teu nome. E o Senhor dirá, não conheço vocês. Puxa, reverendo, mas não haverá misericórdia? Não, não haverá, irmãos. No dia do juízo final, não haverá misericórdia, haverá o julgamento. Tempo de arrependimento, irmãos, é este. Depois ele prossegue lá no verso de número 10, dizendo, todo aquele que proferiu uma palavra contra o Filho, contra a obra de Jesus, essa palavra será perdoada. Mas qualquer ação contra a ação do Espírito Santo, isso não será perdoado. Irmãos, aqui no caso, a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a obra do Espírito Santo. Reverendo, qual é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é a obra da conversão. Quem é que pode convencer o homem do seu pecado? Somente o Espírito Santo. Negar essa obra de conversão, irmãos, é não ter perdão, é ser condenado eternamente. Então percebemos bem que Jesus está dizendo, olha, haverá tempos difíceis. Exatamente por isso Jesus chama esses 12 à parte. E ele tem uma palavra específica para esses líderes. E ainda os textos adiante, irmãos, versos 11 e 12. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores, os governos vão interferir na vida religiosa. Nós todos bem sabemos que isso já ocorre há muitos e muitos tempos. E isso não é novidade. Eu não estou me referindo ao comunismo, isso é bem anterior ao comunismo, quando os governos interferiam nos cultos religiosos, na Europa e aqui na América também. Não estou me referindo a partido político. Eu estou dizendo que isso é anterior a esses partidos políticos. Nos tempos de Jesus, houve isso. E não apenas de governos interferir nas igrejas e nos ensinos, os falsos mestres também. Nunca se esqueça disso. Os falsos mestres, os falsos ensinos, são ministros do diabo para destruir a igreja. O diabo não age, irmão, somente com os governos, com os poderes. Não, esqueça isso.
O diabo também usa pessoas. E pessoas, irmãos, bem vestidas, que falam bem, agradabilíssimas, que é para enganar, que é para ter acesso. O diabo, aquela imagem do diabo, os irmãos sabem disso. Aquela imagem do diabo de capa preta, com aquele bigodinho ridículo, aquele chifrinho horrível, aquele mal cheio de enxofre, não se muda, ele não tem essa imagem. Ele tem a melhor imagem possível, que é para ter acesso, para as pessoas olharem e dizerem: puxa, não, isso não pode estar errado, isso é certo, veja bem a seriedade desse homem. É isso. Por isso que Jesus Cristo disse: acautelai-vos, tomem cuidado, prestem atenção, não tenham medo. Eu quero chamar a sua atenção, antes de passarmos para a parte final da mensagem, para o que está escrito no verso 4. Dá uma olhadinha no verso 4. O verso 4 tem uma expressão, irmãos, que poucas vezes a gente presta atenção nisso. O verso 4 diz: digo-vos, pois, amigos meus, amigos meus, amigos meus. Como é bonito a gente ouvir Jesus nos chamar de amigos. Tem esse texto que poucas vezes é lembrado, e tem aquele outro texto, quando Jesus Cristo disse: não tenho-vos chamado de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que eu recebi de Deus, eu passei para vocês. Jesus Cristo fala isso, irmãos. Tomem cuidado com a falsidade, tomem cuidado com a hipocrisia, tomem cuidado porque virão dias difíceis lá adiante. São os cuidados do Senhor para com a sua igreja. Isso faz parte do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, irmãos, não foi somente morrer na cruz. O ministério de Jesus é dizer: gente, os dias futuros serão dias terríveis. Preparem-se, e eu estarei com vocês. O final do verso 12 nos diz que o Espírito Santo ia dar suporte à igreja. É o Espírito Santo que vai dar informações, argumentações para enfrentar os dias difíceis. Concluindo a nossa reflexão, irmãos, nós estamos observando dias difíceis, estamos observando dias de complicação, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele continua a estar conosco. Ele continua a resgatar em nós quem de fato somos. Ele tem algo a nos dizer em particular. Ele está sim preocupado com a identidade da igreja, para que a igreja não a perca no decorrer dos tempos, porque virão ainda tempos difíceis e a igreja precisa ver em Deus, ver no Senhor da igreja a força desse Senhor. Que a igreja precisava ver nesse Senhor a sua grandeza, quem de fato Ele é. Eu separei aqui, irmãos, como de hábito, sempre dois textos para que nós juntos leiamos no final do culto. O primeiro texto é Salmo 65, 9. Leiamos: cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam, para que nunca falte trigo, pois assim ordenaste. Cuidado de Deus. Nós estamos estudando hoje, irmãos, sobre os cuidados de Deus. Deus está dizendo ao seu povo no Velho Testamento e Jesus no Novo Testamento à sua igreja: vocês são mais valorosos do que as outras coisas. Parem de olhar as outras coisas. Olhem para cima, olhem para o alto. Vocês são meus amigos. O Senhor supre, o Senhor supre, o Senhor supre. O último texto, Salmo 32, 8. Leamos: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O Senhor aconselha. O Senhor diz: siga, não tenha medo, erga a cabeça, creia, nada vai lhe faltar. Instruir-te, a instrução vem do Senhor, não dos homens, mas vem do Senhor.
E sobre as minhas vistas, você não vai sair do meu radar. Você não vai sair do meu olhar. Eu conheço cada passo que você dá. Eu sei aonde você está. Sob as minhas vistas eu te darei conselho. Nunca vai te faltar orientação. Os cuidados do Senhor. O ministério do Senhor Jesus Cristo é um ministério que nos acolhe, que nos abraça, que nos oportuniza, que abençoa a igreja e que diz para a igreja: eu estou com vocês todos os dias. Dias bons, dias maus, dias de lágrimas, dias de alegria, dias de enfermidade, dias de contrariedade, dias de incompreensões. Eu estou com vocês até o final dos tempos. Sempre eu estarei convosco. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém.